Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Hoje, 18 de outubro de 2025, sábado. Deus te abençoe. Amém? Quero aqui trazer uma palavra para abençoar a sua vida, te trazer uma compreensão da palavra de Deus. Não sou o dono da verdade. Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, a igreja que eu congrego me reconhece como pastor. Amém? Eu quero dizer uma coisa inicial. Antes de eu ser pastor, eu sou crente em Jesus Cristo de Nazaré, nascido de novo pela verdade do Evangelho, através da revelação de Cristo pelo Espírito Santo de Deus, que revela Jesus, aquele que crê nele. Amém? Mas vamos aqui ao texto, eu quero trazer uma palavra para te abençoar. O nosso texto hoje é João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que vos guiará, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? O capítulo 6 do Evangelho de João, Cristo ele vai estar ensinando aos seus discípulos naquele contexto, porque eles já haviam crido, e naturalmente ensinando a todos nós, porque a palavra de Deus é de eternidade a eternidade. Ela é plena, total e absoluta no que diz respeito à revelação de Deus. Tem muita gente negando essa verdade atualmente, tá certo? Então, Cristo está aqui ensinando a nós, aos discípulos de Cristo, aqueles que seguem a Cristo pela fé, a missão do Espírito Santo. Vou dizer só aqui algumas coisas. Nesse contexto aqui, Jesus vai falar sobre que ele é o Consolador, porque ele sabia que eles iam passar por dificuldade, tá certo? Vai falar sobre o Espírito que vai fortalecer, o Espírito de Deus nos fortalece, vai assim, revelar Cristo, que Cristo é a verdade. Então, ele vai nos dar dons, e os dons são os mais diversos, os mais variados possível. Amém? Então, dentro desse contexto também, ele vai nos ensinar que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, sei lá, no capítulo, versículo 8. E o versículo 9 e 10, ele diz do pecado, porque não crer em mim, das justiças, porque não conheceram Jesus o justo, né, como sendo justo, do juízo, porque é um juízo que Deus já trouxe sobre a terra, ele já julgou. Quem não está em Cristo já está julgado hoje. Precisa se arrepender. Precisa mudar na direção de Cristo, porque já está julgado, porque ele disse que o juízo final já está determinado e o diabo já vai ser preso, está lá determinado, não aconteceu ainda, mas o Espírito Santo também tem essa função de convencer o mundo do pecado. Esse pecado é não conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. A justiça é o justo que morreu pelos injustos. E o juízo é o juízo que Deus já determinou e estabeleceu, porque ele vai dizer exatamente no versículo 10 que o diabo já está julgado. E quem pertence a ele também precisa se voltar para Jesus. Amém? Então vamos ver aqui. Eu vou dizer isso aqui, amado, porque tem muita gente pregando, querendo fazer o papel do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós. Estão querendo botar alguém aí como intercessor do Espírito Santo. E às vezes alguns líderes religiosos que pregam aí, parece que eles mesmos são o Espírito Santo. Não admite nem que o conhecimento que eles têm pode ter sido dado por Deus ou pelo Espírito de Deus, pela verdade revelada. Então essas coisas assim, amados, a gente precisa entender. Nós estamos na pós-modernidade e Cristo tem sido negado taxativamente, tem sido relativizado. Só para você pensar um pouquinho, Francis Schaeffer, já em 1920, ele escreveu que imaginaria um mundo onde as pessoas iriam negar a verdade absoluta da Bíblia, onde os valores do casamento seriam destruídos, onde os valores da família seriam destruídos, onde os valores morais seriam destruídos. Nós já estamos vivendo isso há muito tempo. Então, amado, a palavra de Deus, ela não é uma filosofia, né? Eu ia dizer que ela é plena, total e absoluta, porque exatamente ela não é uma filosofia,
ela é a palavra de Deus. E quando eu prego o absolutismo mesmo na palavra de Deus, claro, que tem coisas que são compreensíveis, aplicáveis, mas elas sempre, mesmo que seja uma analogia, mesmo que seja uma parábola, mesmo que seja um livro como Apocalipse, que é um livro que traz muita simbologia, mesmo assim, dentro da palavra está embutido uma ideia central de Deus que é revelar a sua verdade. Amém? E as pessoas estão relativizando a palavra. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto. Já lhe disse algumas coisas, vou continuar falando aqui. Vamos voltar ao texto do versículo 13, 16, 13, que começa dizendo assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Ora, o Espírito da verdade, Jesus estava aqui falando que diz, quando vier. Porque ele está falando que ele iria subir ao Pai, o Consolador iria, se ele não fosse, ele não viria. Então ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade. Primeira coisa, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Existe o Espírito do mal, que é o Espírito da mentira, que quem não crê, irmão, quem não crê vai estar suscetível abertamente aí ao Espírito da mentira e pode ser enganado facilmente ou enganar alguém, tá certo? Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade. Portanto, o Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus para todo aquele que confessa a Cristo como Jesus e Salvador de forma exclusiva, que abre seu coração e seu entendimento para Cristo, recebe o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Isso já aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, está registrado, e depois a subsequente do que vai acontecer, chegando até hoje, as igrejas implantadas e tudo mais. Portanto, o Espírito da verdade é o Espírito Santo. Já aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa, só aqui rapidamente, tá certo? Eu tento ser rápido para não ser tão longo, mas havia a Páscoa, 50 dias depois era a festa do Pentecostes, tá certo? Nesse intervalo, Jesus ressuscita, convive 40 dias com os discípulos, sobe ao céu. Os 10 dias para completar ali já estava sendo a festa de Pentecostes. Então, os discípulos estão lá reunidos no pórtico de Salomão, não podiam nem entrar na parte central do templo. Ó. Aí o Espírito Santo desce sobre eles, está desde então, isso já aconteceu. Nesse momento que eu estava falando, ele está dizendo quando ele vier, porque Jesus não tinha sido crucificado, ressuscitado, tal. É muita coisa, glória a Deus. Mas aqui o Espírito Santo já veio. E ele vai dizer assim, ele vos guiará a toda a verdade. Querido, que verdade é que o Espírito Santo vai nos guiar? Eu vou começar aqui pela Escritura Sagrada, tá certo? Porque o Espírito Santo que nos faz nascer de novo pela fé, ele nos faz compreender as verdades bíblicas. Amém? Se você tentar entender a Bíblia pela filosofia, pelo iluminismo, que foi uma desgraça para a Bíblia Sagrada no seu contexto, tá certo? Não que como iluminismo, assim, arte e tal, tudo, filosofia tenha sido ruim, mas com relação à Bíblia, sim, tá certo? Então, e ele vos guiará toda a verdade, tá certo? Então, essa fé, ela vai fazer a gente compreender claramente a mensagem do Evangelho. Você acha que eu estou falando isso aqui por quê? Eu tenho a mesma formação antes de me converter e não entendia isso. Então, se converta a Jesus, eu lhe recomendo, tá certo? Agora, esse cidadão que é convertido, é claro que ele tem a obrigação de ser um arauto de Deus, manifestar a palavra de Deus que está na Escritura e não coisa inventada. Pensei, conjectura é a sua ideia no texto e não o que o texto diz, tá certo? Então, vamos lá para essa verdade bíblica que é fundamental. A palavra de Deus é a verdade, tá certo? Agora, esse crente aqui, aliás, aqui, ó, camisa do Ferroviário, o único bi-cearense nacional, né? Ô, glória! Também torce futebol. Qual o pecado? Só não vou chamar o juiz de filho dessa, filho daquela. Eu vou só torcer, ver o jogo, normal. Amém? Então, olha, esse cidadão tem título de eleitor, esse crente tem título de eleitor, tem identidade, tem CPF, tem endereço, né? E não se esconde. Tá certo? Então, quando eu estou dizendo assim, é para a gente entender essas verdades graciosas que é a Escritura, que o Espírito Santo de Deus está aí para revelar, vai ajudar. Um dia o Espírito Santo vai ser tirado da terra no arrebatamento. Vamos já ver aqui rapidamente. Vamos seguir o texto. Porque nada falará de si mesmo. Olha, o Espírito Santo ele diz, nada falará de si mesmo. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Ele fala das coisas de Deus. Através de Jesus Cristo, a revelação de Deus, que é Deus também em Cristo. Então, e no coração de todo aquele que crê. Então, o Espírito Santo não falará de si mesmo.
Não é uma ideia nova o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da Trindade, está lá desde a criação. Gênesis capítulo 1, do versículo 1, 2 ao 3, ele vai dizer que Deus criou os céus e a terra, e vai lá dizer que a terra havia escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Estou citando aqui não o texto completo, mas a ideia, Deus está na criação, o Espírito Santo na criação, e Cristo é a palavra, o verbo da vida que João vai descrever no capítulo 1 do Evangelho de João, diferente do Logos que os filósofos pensam, tá certo? É o verbo da vida que traz a verdade. Então, essas coisas são interessantes a gente buscar. Então, de que o Espírito Santo vai falar? Vai nos entender, vai fazer a gente compreender a criação, a história, tudo que vem acontecendo, porque Deus se revela na história. Tá certo? Assim, o novo nascimento, assim, o crer em Cristo, a questão da morte de Jesus e a ressurreição, você vai entender isso muito claramente. Não só entender e crer, porque o Evangelho só não informa, mas ele forma caráter divino. Amém? Mudança de vida, tá certo? Então, vai falar sobre o arrebatamento, a igreja que é o momento atual que estamos vivendo, o Cristo vai arrebatar, vem para arrebatar, depois vem para ficar, e todas essas coisas você vai entender com clareza na Escritura Sagrada. Portanto, eu estou lhe dizendo isso porque o Espírito Santo, ele não vai falar de si. Para você não... o Espírito Santo é uma ideia, uma força. Não. O Espírito Santo é Deus, ele vai falar das coisas de Deus, nos revelar Deus. Através da sua igreja, que é o corpo de Cristo. E se você pertence a Cristo, você faz parte do corpo. Mas se você é um embusteiro, você está enganando. Vamos aqui ao continuar no texto, capítulo 16, versículo 13 de João. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Já disse tudo, arrebatamento, vinda de Cristo. Vim para arrebatar nos ares, tá certo? Vim depois para ficar na terra e reinar 1000 anos. Aí depois entrar a eternidade, julgar os que não creram e condená-la à eternidade. E prender todas essas coisas, certo? Assim, eu estou falando porque Cristo diz, o Espírito Santo vai fazer vocês entenderem as coisas que hão de vir. Tudo que está aí, querido, olha, Jesus sabia que no mundo nós teríamos aflições, porque tem os negadores da palavra. O anticristo está aí, o espírito do anticristo já está no mundo. Se ele já nasceu, eu não sei, mas o espírito dele já está no mundo, dentro das igrejas evangélicas, tá certo? Eu vou falar isso aqui porque está público. Pastor da Assembleia de Deus Madureira, do Rio de Janeiro, tá certo? Porque tem a Assembleia de Deus, ela tem vários nomes aí. Então, Assembleia de Deus Madureira. Foi lá orar pelo Lula. Se eu tivesse, meu irmão, a oportunidade de orar pelo Lula pessoalmente, a primeira coisa que eu ia fazer era pedir para ele se arrepender dos pecados dele e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Depois eu oraria por ele como crente, convertido. Se ele não aceitasse, dependendo da resposta dele, eu ia orar repreendendo as entidades que cercam ele para fazer o mal, mentir, porque ele somente, quem mente é Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, ir lá para alisar a cabeça de Satanás, jamais eu vou. Mas se Deus me der a oportunidade, a primeira coisa que eu vou perguntar a Vossa Excelência, nosso presidente, porque é presidente do Brasil, tem honra, tá certo? Vossa Excelência aceita Jesus como Senhor e Salvador? Se ele levantar a mão, então disser que sim, eu oro por ele como crente. Mas se ele ficar aí, não, eu oro por ele como cidadão comum, repreendendo o pecado, todo o mal que está, porque nós precisamos de santo e não de ladrão. Amém? Então, o Espírito Santo vos anunciará as coisas que hão de vir. Tudo isso, amado. Negação do casamento, negação da família, destruição dos valores morais, tudo isso está na Bíblia. O Espírito Santo nos convence disso, nos faz entender e olhar assim, poxa, esse aqui está destruindo, esse aqui está tentando fazer, não estou falando de pessoas, estou falando de, assim, porque a Bíblia mostra isso claramente, tá certo? Olha, aprovar o aborto com 12 semanas, 3 vezes 4, 12, 13 meses, 3 meses de gerada, a criança já está um cabeção assim como eu, já é um ser humano. Aí você vai concordar e orar pelo governo desse? Eu oro se ele se converter, e se ele não se converter, eu oro, que é o que eu estou fazendo, repreendendo o mal que está aí para que o Brasil seja abençoado. Amém? Então o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai convencer o mundo dessas coisas, vai nos levar. Eu entendo essas coisas, irmãos, hoje. Eu vivi ao léu, bebum pelas calçadas.
achando que a vida era aqui. A vida não é só aqui e agora. Nós vamos entender a eternidade com clareza. Todo segmento filosófico e religioso entende a eternidade e fala de eternidade, mas nega o autor da eternidade, que é a nossa fé em Cristo Jesus, que nos garante uma eternidade com Deus. Amém? Isso é uma palavra muito rápida, tem tanta coisa para se falar, mas deixa eu encerrar o versículo aqui. Não, já encerrei. Amém? Deixa eu ver se eu encerrei mesmo. O versículo 13, glória a Deus. É o final. Ele vos guiará ao conhecimento das coisas que ainda vão de vir. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muito cristão que será morto por causa da sua fé. Eu estou aqui. Eu não quero morrer, não quero que alguém chegue aqui e me mate. Não. Mas eu também jamais negarei a minha fé. Amém? Isso é radicalismo? Não. Deus é justo e atual. E no final, como disse o meu filho Rodrigo quando tinha 8 anos, falando sobre essas coisas, ele disse: pai, já está tudo certo. E eu digo: me diga aí, meu filho, como é que é esse negócio de tudo certo? Ele disse: pai, uns para o céu e outros para o inferno. Uma criança de 8 anos, entendendo a verdade da Bíblia, tá certo? E não é um alienado, não. Porque eu não tiro, porque Jesus se revela na história. E nós estamos numa história atual muito mal para o nosso Brasil, governado por um sistema corrupto, tá certo? Um sistema corrupto, irmão, você precisa saber disso. Se você é pastor e está a favor disso, como eu gostaria de conversar pessoalmente com você. Entre aí, tem meus contatos, veja, mande uma mensagem. Como eu gostaria de conversar pessoalmente com você, não para brigar, mas de olhar como é que é isso aqui, vamos explicar, vamos tentar entender. Amém? A Bíblia Sagrada, para mim, ela é a verdade de Deus total, plena e absoluta, ipsiliter como ela está. As nuances de compreensão, de entender e tal e tudo, aí a gente vai vendo, vai vivendo, mas tem coisas na Bíblia que são inalteráveis. Inalteráveis. Deus é Deus, o mal é o mal. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem meio termo na Bíblia, tá certo? Em assuntos de fé, em assuntos da moral. Se você é um imoral, a Bíblia lhe condena plenamente. Imoral no sentido de fazer as coisas aí muito atravessada. Gostou da Caminha do Ferrão? É o último bicampeão cearense nacional. Deus te abençoe. Tenha um bom sábado. Nós estamos aqui com o Congresso de Mulheres, é o nosso 4º Congresso de Mulheres. Foi o primeiro dia ontem, foi uma bênção de Deus. Hoje é o 2º dia, começando às 19 horas. Venha aí ouvir, celebrar a Deus, nos alegrarmos na presença de Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.